Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do Goiás em contar com o meio-atacante Daniel Júnior para a sequência da temporada, jogador revelado pelo Palmeiras, já passou também pelo Cruzeiro e foi vendido ao Vitória nesta temporada de 2024 por R$2.500.000. Então assim, não é um jovem que está sendo escanteado, assim, até em certo ponto sim, mas não está sendo chutado ou algo nesse sentido do Vitória, até porque o Leão fez um investimento considerável nesse jogador lá no começo da temporada. Só 22 anos de idade, são 3 gols em 12 jogos pelo Vitória até aqui, e todos os seus gols foram golaços. Eu acompanhei muitos jogos do Vitória nessa temporada, tanto em finalizações de fora da área, pancadas, acho que foi um gol contra, acho que foi o Náutico ou o 13, né, que o Daniel Júnior domina, manda uma porrada de fora da área, encobrindo o goleiro. É um bom jogador, tá? Eu gosto do Daniel Júnior, acho que para a realidade de Série B, é um jogador que agrega. Pode evoluir ainda, principalmente no aspecto físico, mas seria uma contratação que eu aprovaria sim para esse meio de campo do Goiás, tá? Sobre esta informação, ela foi confirmada pelo jornalista Marcos Guedes e, segundo ele, o jogador está, inclusive, está na mira com propostas do Goiás e do Coritiba, que se interessaram aí pelo jogador nas últimas semanas. Até mesmo o próprio técnico Thiago Carpini do Vitória comentou que o jogador tinha perdido espaço, teria que recuperar, enfim, que não estava sendo aproveitado. E é bem verdade, o contrato dele no Vitória vai até o final do ano que vem, e no começo dessa temporada o Coritiba tentou a contratação do Daniel Júnior, mas o Vitória ofereceu mais para o Cruzeiro, que acabou levando o jogador. Então desta forma, vejo aí o Goiás e o Coritiba disputando o jogador. Eu acho que o Coritiba leva uma vantagem nessa história, muito por conta desta procura no começo do ano, mas em termos de tabela de classificação, os dois estão mal. Mas não é impossível também não, tá? Terá para ele vir para o Goiás, terá uma reunião, já teve inclusive essa reunião na última terça-feira no Vitória, entre o técnico, o jogador, até mesmo o presidente do Vitória, para ter uma definição em relação ao meio-atacante. Sobre o Daniel Júnior, tá? Vou deixar aqui para vocês um mapa de movimentação do jogador nesta Série A. Poucos pontos, né? Mais ali na ponta direita, enfim, mas é um jogador que faz uma função central no gramado, caindo um pouco mais para o lado esquerdo. Ele que é canhoto, 1,74 m de altura, é um jogador que se caracteriza mais pela boa movimentação, é um meia ágil, com um toque de bola rápido, tá? Não é aquele camisa 10 clássico de segurar a bola, de prender, de bater falta, de bater escanteio. Não é esse camisa 10 o Daniel Júnior. Acho que ele poderia se encaixar bem ali no Goiás, naquela função de um ponta esquerda, tá? Para disputar ali com o Paulo Baia, porque é um jogador mais rápido. O Daniel Júnior tem sim uma boa velocidade, explosão, e é um jogador muito habilidoso para dribles, para jogadas individuais também. Já tem inclusive uma boa Série B no seu currículo lá pelo Cruzeiro em 2022. Naquela ocasião, o Daniel Júnior disputou 25 jogos, sendo 15 deles como titular, 2 gols e 3 assistências. Eu gosto do Daniel, tá? Acho que se fosse uma contratação para o começo da temporada, seria até mais seguro. Agora, chegando para a metade do ano, eu acho que o Goiás ele precisa de um jogador diferenciado, tá? Não é o Daniel Júnior, tá? Pode vir a se tornar, mas ainda é um jogador jovem. Ainda assim, eu contrataria, tá? Se pudesse, como eu falei em outros vídeos, eu traria pelo menos mais um meio atacante e outro ponta. Ou seja, acho que o Daniel Júnior poderia ser esse meio atacante, mas para as pontas, um jogador de beirada, com boa capacidade de finalização em direção ao gol, eu contrataria um jogador mais experiente do que o Daniel. Ele que é natural de Santo André, em São Paulo, começa inclusive nas categorias de base do Palmeiras com bom destaque. Na equipe sub-17, por exemplo, em 2019, ele marcou 14 gols em 36 jogos. No sub-20 não vai bem pelo Palmeiras em 2020, até teve uma lesão e foi contratado pelo Cruzeiro no ano seguinte. O primeiro ano dele como profissional foi em 2022. No ano passado, 10 jogos pelo Cruzeiro e 1 gol, mas foi emprestado ao Grozny, esse clube da Rússia, 7 partidas antes de ser negociado em definitivo com o Vitória. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Daniel Júnior. Gosto desse jogador, acho que aguenta sim o tranco e uma realidade de Série B. Na Série A pelo Vitória foram 5 jogos, mas completamente sumiu, né, do time desde a chegada do técnico. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o zagueiro Rafael Tolói, um dos maiores ídolos da história recente do Goiás Esporte Clube, negociado ainda na temporada de 2012 e em reta final de contrato na Atalanta, no futebol italiano. E uma informação que pegou o torcedor do Goiás aí de forma surpreendente.
Não por ser o Avaí, enfim, cada clube sabe o que faz. Mas assim, ao ponto de o Goiás poder perder, né, um jogador pro Avaí, né, isso é inaceitável. Da mesma forma, se um ídolo do Avaí, sei lá, o Guga do Fluminense, né, um dos jogadores bons recentemente, ele voltasse pro Goiás ao invés do Avaí, o torcedor de lá também teria total razão de falar, pô, a gente está na mesma divisão, né? Será que não dá para tentar por aqui também? Essa informação foi confirmada pelo jornalista João Pedro Bianchi. Ele garantiu o seguinte, que buscando reforçar a zaga, um nome que tem contato com a diretoria do Avaí nesse momento é o Rafael Tolói, né? O contato inicial já foi realizado e o atleta fez uma contraproposta. A negociação é difícil, porém está em andamento. Esta informação do JP Bianchi, apuração também com o Cardoso Pepeu, né? Esse é o arroba dele lá no Twitter. Um abraço aí pra galera de Santa Catarina, afirmando também esta sondagem, né, esse interesse do Avaí em contar com o Rafael Tolói. O Goiás também fez uma consulta, tá? Mas nada passou disso, tá? O Goiás não chegou a oficializar a proposta ou algo nesse sentido. O Rafael Tolói, que tem contrato lá na Atalanta até a metade do ano que vem, ou seja, até o final da próxima temporada europeia, e no último ano só entrou em campo 24 vezes. Teve uma pequena lesão, ficou um tempo fora e acabou retornando na reta final da temporada europeia. Rafael Tolói, que obviamente é um ídolo do Goiás, tem negócios, enfim, aqui em Goiânia também. Goiás, mesmo não precisando de zagueiro nesse momento, se o Rafael Tolói quiser voltar para o futebol brasileiro, o Goiás tem sim que estar em cima nesta história. Principalmente se for para um clube menor do que o Goiás, né? Como, com todo respeito, é o caso do Avaí. Se o Rafael Tolói voltasse, por exemplo, para o São Paulo, ganhando 1 milhão por mês, eu até não falaria nada não, né? Pô, 1 milhão, enfim, é difícil você chegar nessa compensação financeira, o cara ainda tem bola para queimar. Agora, reduzindo essa faixa salarial, se conseguir chegar nessa faixa de 200, 300, enfim, eu faria um esforço salarial para contar com o Rafael Tolói nessa Série B, até porque ele pode fazer outras funções, não é só zagueiro, ele pode jogar como lateral direito, até mesmo nesse esquema de 3 zagueiros um pouquinho mais avançado, caindo, por que não, ali no meio de campo. É um jogador muito técnico, muito habilidoso. Na Atalanta, por exemplo, você vendo ele jogar, né, aquela saída de bola, de pé em pé, cabeça erguida, é muito bom jogador o Rafael Tolói. Até hoje, né, mesmo com 33 anos de idade, pode deixar a sua opinião, uma das maiores revelações, né, da história recente do Goiás, jogador que já está na Atalanta desde a temporada de 2015 e que no último ano ganhou a Europa League. No meu entendimento, ele não vai sair da Atalanta nessa temporada, acho que vai cumprir o seu contrato e aí sim pode voltar a pensar, né, no retorno aqui ao futebol brasileiro, mas o Goiás não pode deixar batido, com todo respeito ao Avaí, não importa, qualquer clube da Série B procurar o Rafael Tolói, o Goiás tem que estar junto, porque se for para ele voltar agora, que seja ou pro Goiás, ou sei lá, se o São Paulo, que é um clube que ele também tem um carinho, oferecer um salário muito maior, aí eu não falaria nada não, mas até se o São Paulo chegasse oferecendo 100, 200, 300 mil, o Goiás não pode deixar isso passar.